o varejo brasileiro cresceu 5,5% em março na comparação com o mês anterior. Na relação com 2025, a alta foi de 6,4%. O desempenho indica uma recuperação do setor, mas não muda o cenário mais amplo. É sobre esses dados, então, que a gente conversa agora com Guilherme Freitas, economista e pesquisador da Stone. Tudo bem, Guilherme? Bem-vindo aqui no Money. Um bom dia para você. Bom dia, muito obrigado por me receber. Queria que você explicasse para a gente um pouco sobre esse resultado, então, esse crescimento de 5,5%, o que representa diante desse cenário que a gente está acompanhando? Perfeito. Como você disse, acho que é um alívio importante para o varejo. A gente via de um resultado muito negativo em fevereiro, então março representa esse alívio importante. Mas olha que a gente olha para o longo prazo, né, para uma análise um pouco mais, né, menos focada no mês de março, a gente ainda vê um varejo andando meio de lado, né? E por que isso, né? A gente vê, de um lado, algo que tem ajudado muito o varejo, né? E até você citou agora o resultado das pesquisas de serviços, que também está sendo puxado por isso, que é a questão da renda das famílias, né? Então o mercado de trabalho está num dos melhores momentos históricos, a gente está com uma massa salarial muito grande na economia, então isso ajuda muito no consumo das famílias. É como se fizesse um grande colchão aí que não deixa o varejo cair muito, que não deixa o varejo cair muito, né? Só que do outro lado, quando a gente olha para o mercado de crédito, aí a situação é um pouco pior. No mercado de crédito, um dado que a gente acompanha muito e que tem chamado a atenção é o comprometimento de renda das famílias. Esse valor está no seu patamar máximo histórico, está em 29,3%. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, de tudo que as famílias ganham, 29% elas já gastam só com pagamento de dívida e pagamento de juros. Então, sobra muito menos recursos para elas, muito menos desse aumento de renda acaba sobrando para virar consumo. Tá? Então, a hora que a gente olha isso para um patamar mais a longo prazo, isso acaba restringindo o aumento do varejo. Então, se a renda faz esse colchão que não deixa o varejo cair muito, esse problema no mercado de crédito, nesse momento muito inadimplente no mercado de crédito, com as famílias com a renda muito comprometida, cria um teto muito baixo. Então, o varejo fica meio que batendo nesse colchão e nesse teto. Então, a hora que a gente olha para um momento mais de longo prazo, a gente vê um crescimento mais andando de lado e menos uma tendência clara de aumento, apesar de, como você disse, esse março trouxe um alívio importante para o varejo. Pois é, e até queria entender um pouco sobre a alta anual, que foi de 6,4%, olhando para o cenário de comparação, diante de uma base mais fraca do ano passado. Portanto, como que a gente pode comparar? De fato, a base mais fraca do ano passado ajuda nessa alta, né? Então, a hora que você compara com uma base mais fraca, a alta tende a ser maior. Mas, por exemplo, se a gente faz uma análise do primeiro trimestre como um todo e compara com o último trimestre de 25, né, feitos os ajustes sazonais, a gente vê um recuo baixo, mas vê um recuo de 0,2% no varejo ampliado, né? Que é o varejo que considera todos os setores dentro do varejo, né? Então, mesmo com uma base de comparação baixa, que foi 25, ainda a gente já vê um patamar pequeno, um patamar meio andando de lado, né? Apesar desse aumento pontual em março. Então, de fato, o março de 25, que foi um resultado ruim, uma base baixa, faz o março de 26 dar uma inflada nessa olhada anual. Mas na hora que a gente faz uma coisa um pouco maior de trimestre, a gente já vê que o varejo está andando mais de lado. Perfeito. Outro ponto, Guilherme, para conversar com você também, olhando para essa pesquisa especificamente, queria que você falasse para a gente sobre o fato de todos os segmentos terem crescido no mês. A gente pode talvez entender que a gente está diante aí de um cenário já de recuperação como um todo, ou ainda tem algumas fragilidades especificamente em alguns setores? Perfeito. Eu acho que é um resultado muito positivo, né, inegável. Não só todos os setores cresceram, mas na hora que a gente faz uma análise regional também, a gente vê todas as regiões crescendo. Então, é inegável que é um resultado muito positivo. Só que, volto a dizer, né, a questão do comprometimento das famílias, do mercado de crédito, com alta inadimplência, as famílias muito endividadas, fazem difícil a gente traçar um cenário muito positivo para o varejo de 26. A gente deve ter meses aí, até o final do ano de aumento, como foi em março, mas a gente vê uma coisa mais sustentada, mais forte a longo prazo é mais difícil, né? A renda sustenta muito esse crescimento. Tem um resultado interessante que é o setor de combustíveis, né, que tem sido bastante afetado pela questão lá da guerra do Oriente Médio. Então, talvez tenha havido um aumento de consumo, meio que as pessoas antecipando um aumento de preços que ocorreria com essa guerra. Então, a gente vê um resultado muito positivo no setor de combustível, então isso também influencia no resultado de março. Mas, assim, a hora que a gente olha para um patamar mais geral, é difícil cravar que isso representa uma recuperação. Por enquanto, a gente entende mais como um aumento pontual, algo que vem em março, algo que também é muita resposta do resultado ruim de fevereiro e menos uma tendência mais de longo prazo. Muito bem, Guilherme Freitas, economista e pesquisador da Stone, obrigada pela conversa e volte mais vezes por aqui também. Obrigado a vocês pela oportunidade, é só chamar que a gente está aqui. Combinado, obrigada. Um bom dia de trabalho.